Seguindo a ordem da pauta, agora temos a reclamação 45054 de Minas, a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Para a sustentação oral, Dr. Flávio Aurélio Vandeck Filho, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, pela parte Danilo de Oliveira Búcios, o reclamante. Doutor Flávio, Vossa Excelência se incomoda com a supressão do relatório? De forma alguma, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de até 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente relator que nos vê por videoconferência, ministro Reinaldo, cumprimento os demais ministros dessa sessão na pessoa da nossa decana, a ministra Laurita Vaz, cumprimento a eminente procuradora, doutora Raquel Dodge, os advogados, defensores públicos presentes e também os servidores na pessoa do doutor Gilberto. Esse caso ele é originário de Guaxupé, que é uma comarca relativamente pequena, pelo menos para os padrões de Minas Gerais. E o que aconteceu nessa comarca? A juíza da execução penal, que também é juíza criminal, alegou que estava havendo um aumento no número de crimes na comarca, e aí ela indistintamente decidiu, em relação a todos os apenados que estavam em livramento condicional ou em regime aberto domiciliar, porque em Minas Gerais não existe casa do albergado, então os presos que estão em regime aberto domiciliar, os presos que estão em regime aberto, eles acabam ficando em domiciliar. Então ela decidiu endurecer o cumprimento de pena indistintamente de todos esses presos, partindo do pressuposto de que, se estava havendo um aumento na criminalidade na cidade, eles seriam provavelmente os responsáveis por isso. E, então, ela estabeleceu uma série de condições para o cumprimento do regime aberto que vão além das condições que estão previstas lá no artigo 115 da LEP, né, que são permanecer em casa durante o repouso noturno, sair e voltar só para o trabalho, não se ausentar da comarca sem autorização e comparecer em juízo. E ela, então, nessa decisão dela, ela adotou algumas medidas bem peculiares. Por exemplo, obrigou que os presos, que esses presos do regime aberto instalassem na casa deles uma campainha para que a Polícia Militar pudesse ir lá a qualquer hora do dia ou da noite, por mais de uma vez, inclusive, verificar se eles estavam lá. Obrigou eles a fazer o teste do etilômetro sempre que a Polícia Militar quisesse, determinasse a qualquer hora do dia e da noite, em qualquer lugar, mesmo dentro de casa. Estabeleceu também outras condições, eu li aqui só as mais, me parecem um pouco mais absurdas, como não permanecer na companhia de outros sentenciados ou pessoas que respondem a processos criminais, como se fosse possível saber disso, né? E isso fez com que a Defensoria tivesse que entrar com mais de 100 agravos em execução contra decisões, porque ela deu a mesma decisão para todos os presos da comarca, e todos que estavam em livramento e regime aberto nessa mesma situação. O Tribunal de Justiça de Minas, por ser um tribunal muito grande, decidiu de maneira diversa. Algumas decisões cassaram essas condições, outras mantiveram, o que nos fez também vir com diversos habeas corpus aqui para o Superior Tribunal de Justiça, né? Eu imagino que o gabinete de Vossa Excelência todos receberam habeas corpus com pedidos nossos para cassar essas condições especiais, e Vossa Excelência, de maneira unânime, deram decisões no sentido de que, que é possível que o magistrado estabeleça condições, sim, para o cumprimento de pena, que não aquelas que estão previstas em lei, mas elas têm que ter alguma relação com o cumprimento de pena, alguma relação com a situação do apenado, e foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Portanto, houve um habeas corpus nosso, né, que o ministro Reinaldo julgou dessa forma, abrindo uma permissão para que a magistrada estabelecesse condições, desde que de maneira fundamentada, e a magistrada, nesse caso específico, ela simplesmente repetiu todas as condições que ela tinha estabelecido antes, e aí ela abriu um parênteses na frente para, em tese, justificar, né? Então, por exemplo, no caso da campainha, né, ela disse, olha, é uma condição que visa facilitar a fiscalização policial. É óbvio que a gente sabe disso, né? O que a decisão queria
determinar é que ela dissesse em que sentido isso tem alguma relação com o cumprimento da pena ou por que o apenado teria que submeter a esse tipo de constrangimento. Novamente, então, tivemos que entrar com um agravo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O tribunal, então, nesse caso específico, ele cassou várias dessas condições que haviam sido estabelecidas, ele cassou essa condição da campainha, o etilômetro, mas ficaram, né, duas condições especiais que, ao nosso sentir, também parecem ser desproporcionais e violadoras da liberdade desse preso. E, no que se refere às condições obrigatórias, aquelas que estão lá na Lei de Execuções Penais, em dois casos ela colocou um plus ali. Ela foi além do que está no texto da LEP, né, e ela estabeleceu condições mais rígidas ainda, né. Nós, então, entramos com um novo habeas corpus e o ministro Reinaldo decidiu, a meu ver, até acertadamente, que não seria um caso de habeas corpus, mas um caso de reclamação, porque, no caso, estaria aí se debatendo um descumprimento daquilo que Sua Excelência havia decidido, né? E essas condições que, portanto, agora eu vou entrar no caso, essas condições que nos parecem ser exacerbadas são as de número 5 e número 6 da decisão dela, né? A de número 5, que diz não frequentar bares, boates, botequins, casas de prostituição ou lugares semelhantes, nem que seja para comprar mercadoria diversa de bebida alcoólica. E a número 6, que é não ingerir bebida alcoólica de espécie alguma. E por que essas condições nos parecem desproporcionais? Porque você, ao impor a alguém proibição de frequentar um bar, um botequim, a gente sabe que, de fato, né, à noite, esse preso vai estar em casa. Ele não pode voltar do trabalho e sair para um bar, um botequim, mas ele pode querer ir almoçar, né? Então, ele vai lá naquele botequim e pergunta, olha, aqui vende bebida alcoólica? Ah, não, então aqui vende bebida alcoólica, eu não posso ir? Me parece algo extremamente exacerbado, isso aqui, não é? E também proibir ele simplesmente de beber bebida alcoólica dentro da sua residência, será isso tão, assim, me parece algo que é mais moralista do que legal, porque na própria residência, da própria casa dele, ele não poder fazer uso de uma substância que é lícita, ele está em regime domiciliar, ele está dentro de casa. Isso nos parece ser um pouco exacerbado. Não está aqui, não foi condenado, nesse caso, por dirigir alcoolizado, por cometer crime de violência doméstica, né? Ao que me consta aqui, o crime que ele cometeu foi um roubo. Qual a relação que essa restrição tem em vista da conduta dele, né? Sendo que ele é um sentenciado, esse caso aqui, um sentenciado exemplar, está em cumprimento de pena, eu conferi essa semana, continua em regime aberto, tem ainda uma pena a cumprir, não descumpriu absolutamente nada. Então, me parece uma restrição exacerbada, exagerada, que impede ele, por exemplo, de frequentar, poder almoçar, por exemplo, num bar que venda bebida alcoólica. Da forma como isso está aqui, porque nem que seja para comprar mercadoria diversa de bebida alcoólica, né? Ou mesmo fazer o uso moderado, pode ser, mas dentro de casa não me parece exagerado. E no que se refere às condições obrigatórias que o artigo 115 traz, né, que é de permanecer recolhido durante o período noturno, isso está em lei. Isso não... O problema é que a magistrada colocou a seguinte observação, e isso, inclusive, quando nós entramos com o habeas corpus, o próprio ministro Reinaldo fez até essa observação. Ela colocou a seguinte manifestação. Não deverá permanecer na calçada ou na entrada da residência. E também a condição de número 3, que também está em lei, que é sair de casa somente para o trabalho, ela colocou o seguinte também, estando vedado o deslocamento a qualquer local sem autorização judicial. E aí o próprio ministro Reinaldo fez, no habeas corpus, que nós entramos uma ressalva, quer dizer, se ele precisar ir numa farmácia, né, ele não pode? Se ele precisar ir no supermercado, ele não pode? Qual é o limite disso? Isso aqui vai gerar regressão de regime? Nos parece também que esse plus que foi colocado, que não está previsto em lei, nos parece demasiadamente desproporcional, especialmente no caso desse sentenciado.
Portanto, senhor presidente, foram esses motivos que nos fizeram trazer esse novo habeas corpus aqui, convertido pelo eminente relator em reclamação, de forma, portanto, a se cassar essas duas condições especiais que restaram, ao menos adequá-las de uma forma mais proporcional à situação desse apenado. E no que se refere às duas condições obrigatórias em que há esse plus que foi colocado pela magistrada e não está previsto na lei de execução penal, portanto, que ele seja, portanto, retirado. Eu agradeço a Vossa Excelência pela oitiva e são essa manifestação da Defensoria. Muito obrigado. Muito obrigado. O Ministério Público não vai se manifestar. Eu passo a palavra para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Senhor presidente, boa tarde novamente a todas e a todos, especialmente ao ilustre advogado, defensor, doutor Flávio, e a eminente subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, representando o Ministério Público Federal. Aqui é uma situação em que houve um julgamento do HC 751948, de Minas Gerais, em que foi concedida a ordem de ofício por esta Corte, a fim de cassar o acordo impugnado e a decisão do Juízo da Execução Penal de Guaxupé, na parte em que aplicou condições, além das legais, para o cumprimento do regime aberto ao paciente, sem prejuízo de que fosse proferida nova decisão, estabelecendo condições especiais ao apenado, desde que de forma fundamentada e individualizada. Isso exatamente na esteira do artigo 115 da LEP, que prevê essas condições especiais, no meu voto eu fiz considerações que poderíamos dizer de óbito dicto, né, que poderiam ajudar na construção de uma solução mais razoável. O reclamante, por meio da Defensoria Pública, aponta descumprimento da ordem emanada desta Corte, especificamente em relação às regras de número 2, recolhimento durante o período noturno, domingos, feriados e horários em que não houver trabalho. Ele está em prisão domiciliar, né, no regime domiciliar, em substituição ao regime aberto. Permissão para deixar a residência somente para o trabalho, portanto, foi essa a determinação, a 3. E proibição de frequentar bares, boates, botequins, casas de prostituição em lugares semelhantes e a proibição de ingerir bebida alcoólica de qualquer espécie. Se o julgado apontado como descumprido afirmou expressamente, aspas, que a criação de regra que destoe das condições gerais e obrigatórias previstas no artigo 115 da LEP pressupõe necessariamente, seja a imposição acompanhada de fundamentação que justifique adequadamente a restrição imposta ao executado, à sua situação concreta, a contrário senso, pode-se depreender que a reprodução e ou detalhamento do espírito das condições gerais e obrigatórias dispensa fundamentação específica em relação à fundamentação obrigatória, às condições obrigatórias. Tendo julgado emanado desta Corte, reconhecido que as condições de número 2, 3 e 5, impostas pelo juízo de substituição do regime aberto pelo regime domiciliar com autorização para o trabalho. Essa é a determinação que houve. Ponderações efetuadas no julgado desta Corte, a título de óbito dicto, sinalizando a existência de situações excepcionais nas quais o descumprimento da condição geral estabelecida pelo juiz de execução poderia ser admitido, por exemplo, deixar a residência para ir ao hospital em virtude de problema de saúde, não correspondem ao comando determinado ao juiz de primeiro grau, que altere ou modifique condição geral de cumprimento de pena no regime aberto por ele estabelecido. De consequência, a ausência de manifestação do magistrado singular sobre referidas ponderações não configura descumprimento desafiador de reclamação. A proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, diferentemente do que pretende fazer crer a douta Defensoria Pública, não constitui uma imposição derivada de preconcepções da magistrada de primeiro grau. Dita vedação está prevista expressamente no parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 124 da LEP, nas condições da saída temporária. Isso sem contar que, ao estabelecer as condições para o cumprimento do livramento condicional, o parágrafo 2º, a linha C do artigo 132 da LEP, também permite que seja imposta ao liberado condicional
a obrigação de não frequentar determinados lugares. Já a condição especial que veda ao apenado ingerir bebidas alcoólicas de qualquer espécie, número 6, com base na justificativa genérica de que a proibição visaria a manutenção da saúde mental do reeducando ou a prevenção do cometimento de novo delito, não atende ao comando da decisão emanada desta Corte, pois deixou de vincular a regra das circunstâncias concretas relacionadas aos delitos pelos quais o executado cumpre pena e ou comportamento do reeducando no curso da execução penal, ou até mesmo a problemas de saúde específicos de que sabidamente padeça e que justifiquem a contraindicação da ingestão de bebidas alcoólicas. Não se nega que o apenado não deve ingerir álcool durante o trabalho ou antes de conduzir veículo automotor. Neste último caso, sob pena de incorrer no delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, não parece, a princípio, irrazoável que o executado, estando dentro de sua residência, no período noturno ou em dias de folga, venha ingerir algum tipo de bebida alcoólica, como uma cerveja, por exemplo, cujo consumo não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro, aconselhando-se, por óbvio, a moderação, tendo em conta os conhecidos efeitos deletérios do excesso de consumo de álcool para a saúde. Senhor presidente, aquelas situações caricatas descritas pela douta Defensoria, a própria Defensoria reconhece que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu a ordem para excluir, né, os itens 4, 5 e 6, 2, 3 e 4, que constavam da decisão impugnada. Eu posso estar errando o número aqui, eu não estou verificando exatamente, mas era exatamente a própria Defensoria na sustentação oral reconhece isso. Portanto, nos limites da reclamação, senhor presidente, eu julgo procedente em parte o pedido para determinar que o juízo de execução penal da comarca de Guaxupé, Minas Gerais, dê cumprimento ao comando emanado desta Corte no HC 751-948, Minas Gerais, revisando a condição especial referente à proibição de ingestão de bebida alcoólica, imposta para o cumprimento da pena no regime aberto, seja eliminando-a, seja apresentando fundamentação para sua manutenção relacionada à situação concreta do ora reclamante. E isso atende ao que a Defensoria Pública está pedindo no que tange a esse ponto. Com essas considerações, senhor presidente, eu julgo procedente em parte o pedido contido na reclamação nos limites da fundamentação que ora apresento como ementa do acordo, se necessário for, farei os esclarecimentos com base no voto e no relatório. Muito obrigado, ministro Reinaldo. Como vota o ministro Antônio Saldanha? Eu acompanho, presidente. Ministro Messó de Azulay. Acompanho também, presidente. Ministro Jesuíno Rissato. Acompanho, eminente relator. Ministro João Batista Moreira. Também com o eminente relator. Ministra Laurita Vaz. Presidente, eu saúdo o defensor público, do Flávio Vandeck, sempre pelo trabalho assim, atuante, né, em nome da Defensoria Pública de Minas Gerais. É muito importante a presença do defensor público trazendo esses fatos para que sejam apreciados pela terceira sessão. Parabenizo, então, Vossa Excelência. E quanto ao voto do eminente relator, ministro Reinaldo, eu estou fora da tela aqui, mas já estou vendo o ministro Reinaldo, eu acompanho inteiramente. Muito obrigado, ministra Laurita. Ministro Sebastião. De acordo, senhor presidente. Ministro Rogério Schietti. Também cumprimentando o doutor Flávio Vandeck, senhor presidente, acompanho o eminente relator. Proclamo, portanto, a sessão, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a reclamação nos termos do voto do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo a ministra Laurita pelas palavras. Boa tarde. Boa tarde.